Fala, Grêmio, tranquilo? Eu sou o Guto Bene do Antes Tiver o Grêmio, endereço do blog, as informações do canal estão sempre nos cantos de cima do vídeo. Vamos continuar falando sobre alguns mitos que alguém usou aqui nos comentários. Eu tentei encontrar, mas não encontrei. Os sungaplanistas insistem em tentar manter. O Grêmio vai estrear no Brasileiro amanhã, joga contra o Vasco no Rio de Janeiro. E o que as informações, as projeções estão dando por aí? Que o Grêmio deve jogar com o prefeito, João Pedro, Rodrigo Eli, Kahneman e Cuiabano, ou Fábio, deslocado pela esquerda. Vijaçante, Duqueiroz e Cristaldo, Pavon, Diego Costa e Soteldo. O Grêmio traçou uma estratégia para aqueles 10 dias, uma semana, 10 dias, em que teve 4 jogos. 2 pela final do Charmozão e 2 pela Libertadores. Antes daquela semana, eu fiz um vídeo dizendo que o Grêmio não tinha que fazer opção. Tinha que jogar os 4 jogos com força máxima, com time titular, dando pau na máquina, porque depois tinha 2 jogos do Brasileiro em que poderia fazer 2 times mistos, Vasco fora e Atlético Paranaense em casa, em que poderia fazer 2 times mistos, dar uma aliviada pro pessoal que jogou, pro time titular que jogou aqueles 4 jogos ali naqueles 10 dias, dá aliviada, dá descansada e tal. E depois, no dia 23, é pau na máquina de novo. É time titular, força máxima contra o Estudiantes. O Grêmio optou por priorizar a decisão do Charmozão, foi jogar contra o Strongest com um time totalmente descaracterizado e depois entrou em campo dentro de casa contra o Aspato com um troço time misto. Time misto para descansar os mais jovens que estavam no bagaço e botar os veteranos para jogar. É um troço, é genial com J. Perdeu as 2 da Libertadores. E agora vai começar o Brasileiro com um outro time. Com um outro time. Aliás, é daí que vem aquele outro mito de que o treneiro faz 3 times por ano, ele se reinventa. Esse ano, por exemplo, e eu falei também nos meus vídeos, ele já fez 2 times. Ele já fez 2 times. No início do ano, na frente, por exemplo, ele tinha Galdino, JP Bagrão e Soteldo. Depois ele fez Pavon, Diego Costa e Gustavo Nunes. Porque isso é uma coisa que a gente tem que entender. Se eu faço um time, Kaique, João Pedro, Kahneman, Jeromel e Mike,
Vijaçante, PP e Cristaldo, Pavon, Diego Costa e Gustavo Nunes, isso é um time. Se eu faço Prefeito, Fábio, Rodrigo Eli, Kahneman e Cuiabano, Vijaçante, PP ou Duqueiroz e Cristaldo, Galdino, Diego Costa e Soteldo, é outro time. Só que eu posso pegar o primeiro time e transformar em outro. No Grêmio não é isso que acontece. No Grêmio, os times são formados pela simples mudança das peças em cada posição. Então não é outro time. Não é outro time. Aliás, não é nenhum time. É um catado que é atirado para dentro de campo e depois tu pega e muda 3, 4 das peças desse catado, mas continua sendo o mesmo catado, com peças diferentes. Aí eles dizem que é um time diferente. A estratégia foi mal feita, permitiu a conquista do Gauchão. E aqui eu vou lembrar para alguém aí que disse que eu fui incoerente. Não, não fui incoerente. Era importante ganhar o Gauchão desse ano, porque ele permite o octa no ano que vem. Mas no momento em que tu ganhou o Gauchão desse ano e ele permitiu o octa, ele passou a ser tão desimportante quanto os anteriores. Eu não vou passar um ano dizendo que eu sou heptacampeão gaúcho. E aí, o que acontece? Depois da falência da estratégia e da falência do catado na Libertadores, estão falando em 5 contratações. Porque o tudólogo assistiu a entrevista do técnico do Aspato e aí pediu um centro médio para a direção. Ele aprende com os outros, entendeu? Ou pelo menos durante um certo tempo ele incorpora o discurso dos outros. Isso eu vi acontecer lá em 2016, 2017. Ele incorpora o discurso dos outros e durante um tempo funciona. Mas ele entender, ele não entende. Aprender mesmo, ele não aprende. Então, a gente vive de estratégias burras, de logísticas burras. A gente vive de poupanças burras. Falei no vídeo de ontem, baseadas em um empirismo burro, em que o tudólogo olha para o jogador dentro do vestiário e determina que o jogador não tem condições de jogo, mesmo que a ciência diga que tem. Porque como ele é burro, ele é um animal, é uma cavalgadura, ele é avesso à ciência, ele é avesso ao conhecimento científico também. O que acontece? Quando tu tem um catado que tu atira para dentro de campo, a qualidade de determinados jogadores faz com que eles vão se acertando, eles vão se conhecendo, eles vão aprendendo a característica um dos outros. E o troço melhora. Melhora por quase geração espontânea. Não é geração espontânea porque a qualidade e a inteligência dos jogadores. Mas melhora com isso. Com essa estratégia burra, cretina, deste animal
deste indigente intelectual mamão da teta do clube, quando o Gustavo Nunes começa a se entender com o Cristaldo e com o Diego Costa, ele bota o Soteldo. E aí a gente volta pro zero. Lá pelas tantas, o Soteldo tem alguma qualidade, começa a se entender com o Cristaldo e o Diego Costa. Ele tira o Cristaldo. E a gente volta para o zero. E assim funciona em todos os setores do time. Os jogadores não conseguem pegar entrosamento, porque cada jogo a gente joga com um time diferente. Porque no comando dessa bagaça toda tá um vadio, um vagabundo, que era vagabundo e vadio na época em que era jogador. Hoje eu recebi um vídeo dele na época do Botafogo, quando ele era jogador do Botafogo. O presidente do Botafogo determinou que tinha que ficar treinando no carnaval, ele quase incendiou a sede do clube lá. Vagabundo, vadio, sempre foi. Continua sendo. Avesso ao trabalho, avesso ao estudo, avesso ao conhecimento. Ele é um burro, um animal, ignorante. E como ignorante que é, ele é avesso ao conhecimento. Chega disso, tem que estancar isso no Grêmio. Chega disso, não deu certo 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, não vai dar também. Tá louco, velho. É duro. Eu acabo esquecendo, mas hoje vou pedir, deixa o like no vídeo, faz a inscrição no canal, aí a caixa de comentário tá aberta. Oremos, gurizada. Um abraço para vocês. E que Deus olhe para nós.